tudo bem? Estamos aqui de volta no programa Pontuando, mais uma vez para falar de inteligência artificial e para falar de mente e consciência, mas numa outra forma, de uma outra abordagem. Nesse vídeo, aqui no programa Pontuando, nós vamos falar de um texto aqui, num enfoque um pouco diferente do enfoque que nós demos da última vez, que nós falamos exatamente sobre esse assunto. Não exatamente, mas esse assunto agora, ele inclui a ideia de consciência, mente nas máquinas, obviamente pela inteligência artificial. Então, eu vou ler um pequeno texto aqui, vocês vão continuar vendo a minha imagem e a gente vai conversando e falando os textos. Primeiro texto aqui, a gente vai falar da consciência artificial, onde nós estamos e para onde nós vamos. A ideia de uma inteligência artificial consciente tem sido recorrente na ficção científica. Tranquilo. Mas, recentemente, avanços significativos na área da inteligência artificial têm levantado questões profundas sobre a natureza da consciência e a possibilidade de as máquinas alcançarem algo semelhante. Nós já falamos sobre isso. Embora a IA moderna seja impressionantemente grandiosa na sua capacidade de processar informações, aprender padrões e até mesmo simular um comportamento humano, a questão da consciência permanece um dos maiores mistérios científicos e filosóficos na atualidade. Bom, mas qual que é o estado atual da IA? As últimas pesquisas da IA têm focado principalmente no desenvolvimento de modelos de aprendizado profundo, que são chamados Deep Learning, e redes neurais artificiais que imitam, até certa medida, o funcionamento do cérebro humano. Nós ainda estamos muito aquém do funcionamento do cérebro humano. Modelos como o GPT, o PopDeepSeek, o OpenAI e outros sistemas de linguagem de grande escala demonstram uma capacidade impressionante de gerar textos coerentes, responder perguntas até mesmo complexas e simular empatia. Eu disse simular empatia. No entanto, esses sistemas operam com base em padrões estatísticos e não possuem entendimento ou intencionalidade reais. A consciência, por outro lado, a consciência envolve experiências subjetivas, a autoconsciência e a capacidade de refletir sobre si próprio. Até o momento, nenhum sistema de IA demonstrou essas características, nem mesmo em sua superfície, quanto mais profundamente. Pesquisadores como Stuart Russell e Yoshua Bengio têm enfatizado que a IA atual ela é não consciente e que a simulação de comportamentos inteligentes não implica a existência de uma mente consciente. Desafios científicos e filosóficos, um subtítulo que eu coloquei aqui, um dos principais desafios para a pesquisa em consciência artificial é a falta de uma definição clara e consensual daquilo que é exatamente a consciência. Filósofos como David Chalmers propuseram um problema difícil da consciência. Ele questiona como e por que processos físicos no cérebro dão origem a experiências subjetivas. Esse problema ainda não foi resolvido e sua aplicação à IA levanta questões adicionais. Seria possível replicar a consciência humana em uma máquina? E como nós poderíamos detectar ou medir essa consciência em sistemas artificiais? Então, nós estamos falando de consciência numa máquina. Obviamente que isso passa pela inteligência artificial. Então, nós estamos falando basicamente do mesmo assunto. Alguns cientistas, como Giulio Tononi, propuseram teorias como a teoria da informação integrada, que na sigla em inglês é IIT, que nós vamos falar apenas IIT, sugere que a consciência pode ser quantificada como uma capacidade de um sistema integrar informações, pegar muitas informações e integrá-las. Embora essa teoria tenha gerado interesse, a sua aplicação à IA, ela é especulativa e também controversa. Alguns autores suspeitam.
Como é que seriam os experimentos e as projeções futuras? Recentemente, pesquisadores têm explorado a possibilidade de criar sistemas de IA que possam simular aspectos da consciência. Olha bem, simular não é ter. Por exemplo, desculpe, experimentos com redes neurais recorrentes e arquiteturas de memória de longo prazo tentam replicar processos cognitivos com atenção e tomada de decisões. No entanto, esses esforços ainda estão longe de alcançar uma consciência genuína. Alguns especialistas acreditam que no futuro a IA poderá alcançar uma forma de consciência artificial. Consciência artificial. Mas isso exigiria avanços revolucionários em neurociência, computação e na filosofia. Mas como que nós vamos poder pensar em termos de avanços revolucionários em termos de neurociência? Bom, nós teríamos que entender tanto o funcionamento neural do nosso cérebro que nós pudéssemos trabalhar isso numa interface com a computação e arguindo aspectos filosóficos desse tema, chegar a alguma coisa que nos impressionasse e que não fosse apenas uma simulação, em que a gente pudesse arguir filosoficamente e conseguir ter ali uma ideia de que aquilo fosse uma consciência. Alguns argumentam que a consciência pode ser um fenômeno exclusivamente biológico. Eu, particularmente, acho que é. E que ele seria impossível de ser replicado em máquinas, mesmo se você conseguisse recriar neurônios e os neurônios, a rede neural trabalhar essa maneira do cérebro humano, mas isso por si só, com todas as informações, na minha maneira de pensar, não seria suficiente para dotar aquela máquina de uma consciência, porque embora ela esteja com uma ferramenta biológica, ela não é um organismo, ou seja, um organismo biológico, né? Vamos dizer assim, em si mesmo. Bom, implicações éticas e sociais. A possibilidade de uma inteligência artificial consciente traz consigo uma série de implicações éticas e sociais. Se ela chegasse a um nível de consciência, inclusive de autoconsciência, se ele fosse considerado consciência, ela teria direitos. Ou não? Como garantir que esses sistemas sejam tratados com ética e responsabilidade? Questões como essas já estão sendo debatidas pelas organizações. Uma delas, por exemplo, a Partnership on AI e a Future of Humanity Institute, que buscam estabelecer diretrizes para o desenvolvimento seguro da IA. Bom, então, conclusivamente, embora a IA tenha feito progressos extraordinários, a consciência artificial permanece um território inexplorado, cheio de incógnitas. Nós devemos estar muito no início disso aí, embora isso seja revolucionário. E as últimas pesquisas sugerem ainda que estamos longe de criar máquinas conscientes ou aquilo que filosoficamente nós poderíamos estabelecer uma interface entre a biologia e a máquina, ou a rede das máquinas, como algo consciente. E o debate sobre o tema continua a evoluir, desafiando nossas concepções sobre mente, tecnologia e futuro da humanidade. Enquanto isso, é crucial que a comunidade científica, os governos e a sociedade humana continuem a refletir sobre as implicações éticas e filosóficas desse campo em rápida expansão. A busca pela consciência artificial não é apenas uma questão técnica, ela é também uma jornada para se entender melhor sobre nós próprios, sobre nossa própria consciência, sobre o que é a mente, onde estaria a consciência, que foram requisitos que nós já trabalhamos em programas passados. Mas nós voltamos aos temas porque apareceram outras coisas. Vamos falar sobre a tal teoria de informação integrada, a IIT. E quais seriam as críticas que seriam feitas a ela? Bom, a IIT é uma abordagem para a consciência e suas críticas. A teoria de informação integrada, Integrated Information Theory, ou a IIT, é uma das teorias mais influentes, porém mais controversas no estudo da consciência.
Ela foi desenvolvida pelo Giulio Tononi, que é um neurocientista, e ela propõe uma abordagem matemática para quantificar a consciência, sugerindo que a consciência poderia ser entendida como uma capacidade de um sistema de integrar de tal forma informações de uma maneira tão complexa e não redutível, né, que quanto mais ela teria informações, ou seja, a teoria teria ganho destaque por sua ambição de fornecer uma métrica objetiva para a consciência, mas também enfrenta críticas significativas de cientistas e filósofos. Por quê? Será que a ideia de ter excesso de informações, uma complexidade imensa de informações, seria o suficiente para adotar algo de consciência? Será isso? Será que é isso que nós temos para nos sentirmos conscientes? O princípio da teoria da informação integrada seria o seguinte: a IIT, parte da ideia de que a consciência é uma propriedade intrínseca de sistemas físicos capazes de integrar informações. Então, ela parte do princípio de que sistemas físicos são capazes de integrar informações, e isso seria consciência, uma propriedade. Tononi então propõe que a consciência pode ser medida por uma grandeza chamada φ, que representa um grau de integração dessas tais informações complexas em um mesmo sistema. E quanto maior o valor desse φ, maior então seria o nível da consciência. Então nós teríamos uma consciência elevada de nós próprios e das coisas que estão acontecendo, a nossa consciência está aqui presente, de estar absorvendo coisas à nossa volta, porque nós temos um altíssimo φ. Então nós teríamos que perseguir isso das máquinas. Eu não sei se isso aí é uma definição definitiva. Eu não sei se essa premissa de partida é válida. Mas vamos na teoria do cara. A teoria é baseada em 5 axiomas fundamentais que descrevem propriedades essenciais de uma experiência dita consciente. Existência. A consciência existe. Composição. A consciência é composta por elementos que formam uma estrutura. Informação. Cada experiência consciente é específica e distinta de outras. E integração. A experiência consciente é unificada e não pode ser dividida em partes independentes. Elas trabalham integrativamente. Exclusão. A consciência ocorre em um nível específico de granularidade temporal e espacial. A partir desses axiomas, a IT desenvolve postulados que descrevem como sistemas físicos, como o cérebro, podem gerar consciência. Segundo essa teoria, qualquer sistema com um grau suficientemente alto de φ seria consciente, independentemente de sua composição material, fosse ela biológica, eletrônica ou uma outra composição que se inventasse por aí. É uma ferramenta complicada de raciocinar. A IT tem sido aplicada em diversas áreas, incluindo neurociência, inteligência artificial, até mesmo na avaliação de pacientes em estados vegetativos ou de coma. Por exemplo, a teoria sugere que é possível medir o nível de consciência de um paciente analisando a integração de informações em seu cérebro, o que poderia ajudar no diagnóstico e tratamento de distúrbios da consciência. Além disso, a IT levanta questões fascinantes, como sobre a possibilidade de consciência em sistemas não biológicos. Se a teoria estiver correta, sistemas artificiais com alta integração de informações, como redes neurais avançadas, poderiam, em tese, ser conscientes. Em tese. Como que nós mediríamos isso? Isso é uma teoria. Eu achar que essa complexidade de informações integradas num único elemento é um sintoma definitivo de consciência, eu acho que é mais crença do que prova. Críticas à teoria da informação integrada diz o seguinte: apesar da sua influência, a IT enfrenta uma série de críticas de cientistas, filósofos, especialistas em ciência da computação. E as principais incluem o seguinte: falta de evidências empíricas. A IT é uma teoria altamente especulativa e ainda carece de evidências experimentais robustas que comprovem a sua validade. Eu próprio coloquei aqui umas interrogações e eu não sou cientista. Embora alguns estudos tenham tentado medir esse φ, em cérebros humanos, a metodologia e os resultados dessa medição foram contestados. Segundo a crítica, a complexidade computacional, o cálculo de φ é extremamente complexo
e computacionalmente inviável para sistemas muito grandes, como o cérebro humano, que nem tem um trabalho digital. O cérebro humano é analógico, ele trabalha na base de bits, 0, 1, né? Para a gente estabelecer parâmetros, por exemplo, de 0 em 1. O cérebro ele passaria por N miríades entre 0 e 1, porque ele é analógico. Ele não é 0 ou 1, 0 ou 1, e com isso você tem um caminho. Ele tem infinitos caminhos. Isso limita a aplicação prática da teoria e levanta dúvidas sobre a utilidade dessa ferramenta. Panpsiquismo implícito, uma outra teoria que critica esta. A AIT sugere que o sistema com alto φ, um φ maior que zero, mas um sistema que tem um φ maior que zero, não sei se zero seria possível, se negativo também, teria um grau de consciência, o que incluiria até mesmo sistemas simples, por exemplo, os átomos ou os circuitos eletrônicos básicos. Eles têm φ maior que zero, porque eles têm alguma complexidade, eles fazem comunicações. Isso seria subconsciência? Essa implicação é vista por muitos como absurda e levou à acusação de que a teoria promove um panpsiquismo, a ideia de que tudo no universo tem uma psique e, portanto, teria um nível de consciência. Falta de explicação causal é uma outra crítica. A IT foca na integração de informações, mas não explica como essa integração gera experiências subjetivas, porque uma das coisas da consciência é a subjetividade. Como que você geraria, com essa integração de informações, uma coisa subjetiva, que é uma coisa que aparentemente parte do nada, né? Críticos argumentam que a teoria descreve correlações, mas não fornece uma explicação causal para a consciência. Conflitos com intuições sobre consciência é uma outra crítica. A IT implica que sistemas artificiais, ou até mesmo redes de computadores, poderiam ser conscientes se tiverem um valor de φ suficientemente alto. Então, isso seria uma definição. O φ muito alto te daria um nível de consciência. Se ele tivesse muito alto, ele teria consciência. Talvez não tão alto quanto o nosso, mas teria consciência. Eu não sei se essa é a base da ideia de consciência. Isso contradiz a intuição de muitas pessoas de que a consciência está intrinsecamente ligada a processos biológicos. Bom, essa é uma intuição das pessoas. Dificuldade de testar essa teoria. A IT é difícil de testar empiricamente, ou seja, por experimentação, pois não há consenso sobre como medir esse φ de forma confiável, como determinar se um sistema é realmente consciente, e eu ainda colocaria uma outra dificuldade. Esse φ realmente, sendo muito alto, ele é a base da consciência? Conclusão: a teoria da informação integrada é uma das tentativas muito ambiciosas de explicar a consciência de forma quantitativa e científica, mas a sua abordagem, sendo matemática e a sua capacidade de gerar previsões testadas, a torna uma teoria atraente para alguns pesquisadores, porém as críticas destacam desafios significativos, desde questões filosóficas até limitações práticas. A IT continua a ser um tema de intenso debate no campo da ciência da consciência, seja como uma teoria definitiva ou como um ponto de partida para novas ideias. Ela certamente contribuiu para avançar nossa compreensão de fenômenos muito misteriosos da existência humana, que seria um deles, a principal, a consciência. Enquanto isso, a busca por uma teoria unificada da consciência permanece uma das grandes fronteiras da consciência. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de Charles Sanders Peirce. Ele é um filósofo, um lógico, um cientista americano, frequentemente considerado o fundador do pragmatismo e uma das mentes mais originais da filosofia moderna. A abordagem de Peirce com relação à mente e à consciência é profundamente interligada com suas teorias sobre semiótica, que é o estudo dos signos, pragmatismo e sua visão de que o pensamento e a realidade são processos dinâmicos e evolutivos. Para entender o que Peirce pensava sobre a mente e consciência, é necessário explorar alguns dos conceitos centrais de sua filosofia. O que é a mente para Peirce? A mente não é uma entidade estática ou isolada. É um processo contínuo de pensamento e interpretação.
Ele via a mente como essencialmente semiótica ou semiose, o processo de significação por meio de signos. Em outras palavras, a mente opera através da criação e interpretação e transformação de signos que são a base de todo pensamento e comunicação. Mente como processo de significação. Peirce argumentava que a mente não existe independentemente dos signos. Ela se calca nisso. Pensar é essencialmente manipular significados de signos. Signos. Por exemplo, quando pensamos em uma árvore, estamos usando um signo, a palavra árvore ou uma imagem mental desta. Até a imagem da palavra, mas quando não um objeto, para representar algo presente nesse mundo. A mente, portanto, é um fluxo contínuo de signos e interpretações. Se você nunca tiver visto uma árvore e alguém falar árvore, você não consegue criar um símbolo, porque ela tem que ter uma simbologia para você raciocinar. Mas você pode criar símbolos de outras formas. Por exemplo, se você não tiver se você tiver com os olhos tapados e alguém te explicar alguma coisa, você pode criar imagens. Mente como fenômeno universal. Peirce tinha uma visão ampla da mente, que não se limitava aos seres humanos. Ele sugeria que a mente é um fenômeno que pode existir em diferentes níveis de complexidade, desde sistemas simples até organismos altamente desenvolvidos. Essa ideia está alinhada com o panpsiquismo moderado, que sugere que a mente é uma propriedade fundamental do universo, presente em diferentes graus e em todos os fenômenos. Mente normalmente é considerado psique, né? A psique é a mente. Então, tudo teria uma mente, tudo teria um psique. Não sabemos. Mente e realidade. Para Peirce, a mente e a realidade estão intrinsecamente conectadas. Ele viu o pensamento como um processo ativo de engajamento com o mundo, onde a mente não apenas reflete a realidade, mas também molda essa realidade e também é moldada por ela. Essa visão está enraizada em seu pragmatismo, que enfatiza a relação entre pensamentos e ação. O que é a consciência para Peirce? A consciência para Peirce é um aspecto da mente, mas não é algo separado e independente. Ele via a consciência como emergente do processo de pensamento e interpretação dos signos. Aqui estão alguns pontos-chave da sua concepção de consciência. Consciência como experiência de signos. Peirce entendia a consciência como experiência subjetiva de interpretar signos. Quando estamos conscientes, estamos engajados em um processo de significação, onde signos são interpretados e geram novos signos. A consciência, portanto, não é um estado passivo, mas um processo ativo e dinâmico. Outro fator, consciência e continuidade. Peirce via a consciência como um fluxo contínuo, sem divisões claras entre momentos de pensamento. Ele usava o termo sinequismo para descrever sua crença na continuidade fundamental de todas as coisas, incluindo consciência. Para ele, a consciência não é uma série de eventos discretos, mas um fluxo de coisas interconectadas. Consciência e autoconsciência. Peirce distinguia entre consciência simples e autoconsciência. A autoconsciência, para ele, envolve a capacidade de refletir sobre si mesmo e sobre o próprio processo de pensamento. Isso requer um nível mais alto de complexidade na manipulação dos signos, onde a mente se torna capaz de representar si própria. Consciência e finalidade. Peirce via a consciência como intrinsecamente ligada à finalidade ou teleologia. Ele argumentava que o pensamento consciente é orientado para objetivos, seja na resolução de problemas, seja na busca de conhecimento ou na criação de algum significado. Essa ideia está relacionada com seu conceito de abdução, uma forma de raciocínio que envolve a geração de hipóteses e a busca de aplicações. Críticas e contribuições. A visão de Peirce sobre a mente é consciência e profundamente original, mas também complexa e, por vezes, difícil de conciliar com visões tradicionais. E críticas existem, por exemplo, abstração excessiva. A teoria de Peirce é altamente abstrata
e depende fortemente de conceitos como signos e semiose, o que pode torná-la difícil de aplicar em contextos empíricos ou científicos. Como que você poderia trazer à luz da ciência uma prova que demonstre causa e consequência, ou como você poderia testar empiricamente para que aquilo possa se chamar de científico? Panpsiquismo, sua visão de que a mente é uma propriedade universal, pode ser vista como problemática, especialmente por aqueles que defendem uma distinção clara entre mente e matéria. Olha que coisa interessante. O panpsiquismo lá está falando da consciência também, que eu até chamei de psique, e talvez isso esteja errado. A mente seria psique, né? Mas, de qualquer maneira, um panpsiquismo, que se você tem uma consciência, você tem uma mente, se tudo tem uma consciência e uma mente, panpsiquismo. Isso é difícil de provar. Falta de clareza sobre a consciência. Embora Peirce tenha oferecido insights valiosos sobre consciência, sua abordagem não fornece uma explicação detalhada sobre como a experiência subjetiva emerge de processos de significação. Quer dizer, demonstrando que isso tem uma relação intrínseca com a consciência de fato. Apesar dessas críticas, a ideia de Peirce sobre a mente e consciência continua a influenciar filósofos, cientistas cognitivos e teóricos da semiótica. Sua ênfase na continuidade, na dinâmica dos signos e na relação entre o pensamento e a ação oferece uma perspectiva única que desafia visões tradicionais sobre a natureza da mente e sobre a consciência. Finalizando, para Charles Sanders Peirce, mente e consciência são processos dinâmicos e são interconectados, fundamentados na manipulação e na interpretação dos signos. Sua abordagem enfatiza a continuidade entre pensamento, realidade e ação, sugere que a consciência emerge da capacidade do sistema de engajar-se em processos de significação, e embora suas ideias sejam complexas e por vezes controversas, ele oferece uma visão rica e provocativa sobre um dos temas mais profundos da filosofia e da ciência, que são os temas ligados à mente e à consciência. Muito bem. Então, o que aconteceu que nós fizemos aqui? Nós não concluímos muito além, nós demos apenas uma visão. A visão de Peirce, nós já tínhamos falado qualquer coisa em outros programas, mas a visão de Giuliano Tononi, não foi ainda discutida. Eu tenho para mim que nós ainda vamos fazer outros programas sobre a questão da consciência. Não só explicando como que seria a consciência do ser humano, para saber se ela está relacionada a signos e uma integração de objetos e informações complexas, e também se ela está baseada o tempo todo. E também se nós podemos, baseado nisso, criar algum modelo similar que poderia ser transposto para a máquina. Eu acho que nós não temos a explicação ainda do que é a consciência, não temos explicação de onde está a consciência e a mente. Nós não entendemos o que é consciência e mente, e para poder entender demanda muito tempo, e mais tempo ainda se nós quisermos tentar transpor para a máquina. Isso se nós não chegarmos à conclusão de que ela é realmente uma propriedade de organismos, ou seja, estaria no âmbito da biologia. Muito bem, eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa aqui que eu estou realmente com uma gripezinha aí que está me incomodando, mas eu quis trazer esse vídeo para vocês. Muito obrigado, até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.